sempre. Vamos receber pastor Gênesis para ministrar a palavra de Deus. Com a palavra, o pastor Gênesis. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 30. Enquanto os irmãos estão achando, eu queria agradecer a Deus pela vida do pastor Josino, e nos sentimos bastante honrados por esse pastor que para mim é um espelho. Eu toda vez que venho aqui eu tento conquistar a igreja, deixar eu levar ele para Goiás, mas está difícil. Estou perdendo as agendas, mas não estou levando o pastor Josino. E é uma honra poder estar com esse homem de Deus, toda essa igreja. Está também aqui no nosso meio Milka, que é uma prima nossa, está passando uns dias aqui no Rio, né? E está nos dando a honra de estar nesse lugar, nesse culto. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Quem está feliz com o Senhor, diga amém. Eu sei que Deus tem uma palavra especial e que, como diz o pastor Josino, quem sabe o cavaco não toca até o final, né? 1 Samuel, capítulo de número 30, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 8. Quem achou, diga amém. Diz assim o texto. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham invadido o sul de Ziclag, e tinham atacado a Ziclag e tinham queimado a fogo. E tinham levado cativo as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes, e ninguém, porém, mataram, então somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativas. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativa, Ainoã, a Jezlita, e Abigail, a mulher de Nabal, a Carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: trazei-me aqui, e eu te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançará e tudo libertarás. Os irmãos podem se sentar nessa noite. Se o tecladista pudesse me ajudar ali. Esse texto que nós lemos é um conselho para a vida, pois ele fala de um divisor de água na vida de Davi. E ele nos dá um conselho para a vida que é: em algum momento da nossa vida chegará o tempo em que temos que perceber que teremos que seguir sozinhos. Em algum instante da vida ou qualquer circunstância, deveremos analisar que precisamos ter uma força interior, uma palavra voltada de nós mesmos para o nosso interior, dizendo: eu não posso parar. Esse texto fala de um Davi que agora tem consigo muita gente ao seu derredor. Mas Davi um dia esteve só e iniciou um processo da sua vida. A Bíblia, quando nos fala de Davi, fala que pelos 12 anos, uma promessa começou a se cumprir na sua vida. A unção veio. E depois de 18 anos, aos 30 anos, essa promessa se cumpriu. E ele se tornou rei de Israel. Ou seja, 18 anos se passaram até o dia em que ele assume, ele ascende ao governo de Israel. Porém, nesse período de 18 anos, nem tudo foi feliz, saudável, foi vitória para Davi. Em boa parte e maioria da parte da vivência de Davi nesses 18 anos, fora aflição, aperto,
perseguições. Desde o dia da unção, ele começa a ser ovacionado, reconhecido, até que um dia, numa ação que eu digo irresponsável, um olhar humano, Israel foi confiado naquele adolescente, naquele jovem. E entre tantos militares que tinham noção de guerra, Davi, por causa de uma decisão pessoal, uma atitude própria e convicção em Deus, ele foi agora colocado para lutar com um homem de uma estatura maior do que a dele, e de uma experiência de guerra maior do que a dele, e irresponsavelmente aquele rei deixa numa visão humana. E Davi vence aquela batalha, e por isso Davi ficou respeitado, conhecido, reconhecido por uma unção extraordinária. Mas aí, passados-se uns dias, Davi vai conquistando o coração das pessoas, caindo na graça. E isso para Davi foi gerando um sentimento maligno, que é o sentimento da inveja. A inveja, quando ela adentra no coração de alguém, é porque esse alguém não tem a capacidade do outro que ele tem esse sentimento ruim. Esse Saul agora, ele percebe que ele não faz brinco, metade do que o Davi está fazendo. E aí a Bíblia diz que agora o sentimento, que depois se torna palavra, vai crescendo, e aí vem ações. E de repente, Saul está correndo atrás de Davi, em um país que dá do tamanho do Alagoas, tentando encontrá-lo com um exército de 3.000 homens à procura deste jovem. Davi consegue fugir, e ele passa um bom tempo da vida fugindo de Davi. E fugir é um estado importante, muitas das vezes, para a nossa vida. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:22, o Senhor nos instrui a fugir da aparência do mal. José fugiu, José se distanciou das tentações. Mas tem hora que a fuga, na verdade, ela muitas das vezes é comparada a uma renúncia. Ou alguém que quer renegar uma posição, um chamado, e ele se encorpa num sentimento de fugir e, na verdade, está renunciando, está deixando. Davi decide, no capítulo de número 21 para 22, fugir de Israel, porque ele disse: uma hora dessa eu estarei sendo pego por Saul. Eu estou fugindo de um lado para o outro, e uma hora dessa eu serei pego. Davi sabia que não seria, porque Deus, quando quer guardar, ninguém consegue nos encontrar. Quando Deus provoca sobre nós a sua unção de livramento, não importa a arma, não importa a estratégia, nenhum mal sobrevirá contra a sua vida. Mas Davi encorpa esse sentimento, e a Bíblia diz que ele sai de Israel e vai por uma terra, estrategicamente, que ele pensa: Saul não vai entrar aqui. Era a terra dos filisteus. E diante de Aquis, ele tenta buscar refúgio. E quando ele chega ali, alguns dos seus servos olharam e disseram: não é esse Davi? Aquele que diziam entre as mulheres em cânticos que matou milhares? Não é o herói de lá que venceu o nosso gigante Golias? Davi vê o risco, se finge como um louco, e a Bíblia diz que ele escapa daquele lugar com essa atitude e vai agora para uma caverna, a caverna de Adulão. Ele está só naquela caverna. Ele escreve o Salmo 142 dizendo: retire a minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Esse verso 7, na primeira parte, Davi está com um sentimento tão riscoso, tão perigoso, que ele está praticamente dizendo: Deus, uma hora dessa eu vou morrer. Eu acho que se o Senhor não intervir, eu vou me matar. E naquela caverna, Deus não manda anjo, nem exércitos, e nem qualquer outra ação espiritual, pelo contrário. A Bíblia diz que começa a chegar numa ação que eu acho extraordinária. Quem é que contou o endereço daquela caverna? Se era um esconderijo dentro do próprio país e do seu próprio povo. Mas Deus agora faz com que homens de Israel dessem àquela caverna. Diz a Bíblia que eram uns 400 homens. Homens de espíritos desgostosos, amargurados, que tinham problema em Israel, e a sua família, que agora adentram aquela caverna, olha para Davi e diz: Davi, você tem um chamado, você tem um propósito, e ele precisa se cumprir, porque nós dependemos dele. Deixa eu abrir um parênteses para a tua vida hoje. É importante você ficar de pé, porque você tem um chamado, e no seu chamado pessoas dependem dele.
Se você para, muitas pessoas vão parar, inclusive a sua família. Davi percebe aquilo e a Bíblia diz que ele olha e é 400 pessoas. E aí ele vendo que não podia mais fugir, escapar, ele agora aceita o chamado. Ele se posiciona e a Bíblia diz que ele se torna chefe daquele pessoal. Ele volta para Israel e começa de novo a fugir. Só que agora ele se esconde não só. Esconder um homem só dentro de Israel era fácil, mas agora ele está com 400 homens. E a Bíblia agora nesse texto diz que aumentou para 600 homens e suas mulheres e seus filhos. Davi está com muita gente, mas mesmo com muita gente, Deus está guardando Davi. O Senhor está guardando aqueles que estão com Davi. E Davi agora foge de um lado para o outro, mesmo percebendo que Deus lhe guardava, ele tem esse sentimento. Porque ele tem certeza, pastor, porque no capítulo 24 diz a Bíblia, que um dia Saul está procurando Davi, ele chega no deserto de En-Gedi, e naquele deserto a Bíblia diz que ele resolve entrar numa caverna. Davi foi instruído pelos seus homens dizendo, entra e mata o rei, está todo mundo dormindo. Davi disse, não, ele é ungido do Senhor. Mas para mostrar para ele que eu não tenho maldade contra ele, a Bíblia diz que ele entrou na caverna de mansinho, cortou a orla do manto de Saul, saiu para fora e de lá gritou dizendo, Saul, se eu quisesse, eu teria te destruído hoje. Aquele dia foi uma prova para Davi, mais para Davi do que para Saul, de que Deus era com ele. Davi anda mais uns dias e de novo vem a perseguição. E agora no deserto de Zif, ele entra no capítulo 26 de novo, de mansinho, retira a lança e a bilha de água, e a Bíblia diz que ele saindo para fora de novo diz, Saul, mais uma vez eu lhe provo, que se eu quisesse eu teria tirado a sua vida. Diga para o teu irmão, Deus é comigo. Essa verdade, muitas das vezes, vai passando nos nossos corações. E muitas das vezes estamos preocupados quanto à vida, como Davi. E o pensamento sempre é fugir, é se distanciar. E agora no capítulo 27, Davi de novo levanta essa palavra no seu coração. E ele vira aos seus homens e disse, gente, uma hora dessa eu serei pego por Saul. Vamos embora, vamos sair daqui. E entre tantos lugares que ele devia ir, de novo ele incorre no erro de descer a terra dos filisteus. Ele chega ali e agora é recebido de uma maneira diferente por Aquis, rei de Gade. Quando ele olha para Davi, ele vê que Davi agora é um homem de liderança, um homem de estratégias, porque agora ele tem 600 homens que lhe parecem ser homens guerreiros, famílias. E ele olha para Davi, a Bíblia diz que ele ouve, e Davi diz, olha, eu quero ser teu servo. Eu desisti de Israel e quero me anfitriar a esse lugar. E a Bíblia diz que agora ele entra, e Gade permite que ele entre ali. E como um teste de confiança, ele dá a terra de Ziclac, que está lá embaixo, ao vale daquela região. E Davi passa a morar naquela terra. Davi está fugindo, e Gade está ali observando. Mas naquele lugar ele precisava se alimentar, e aí é onde começa a nascer o interesse desse texto. É porque Davi agora tem que comer e tem que se alimentar. E o que ele faz ali, diz a Bíblia, é mentir por 1 ano e 4 meses que ele esteve naquele lugar. Ele mentia porque a Bíblia diz que de tempos em tempos Gade mandava algum dos seus servos perguntar, e aí Davi, como é que você está se alimentando? Como é que você está se virando nessa terra? Davi dizia, eu tenho vindo contra os Gesitas, os Gesuritas e os Amalequitas. Eu entro, tiro o que eu preciso e arranco. E na verdade, isso não foi o que ele disse. Ele mente dizendo, eu tenho dado contra o sul do meu povo, sobre o Judá. Eu tenho dado sobre os Jeremuleus, eu tenho dado sobre os Queneus, que eram terras ou povos que eram envolvidos com os filisteus. Povos que eram aliados a Israel. E Davi está dizendo para Judá, para Gade, para o rei de Gade, Aquis, eu desisti do meu país, eu desisti do meu povo, eu desisti da minha terra. Mas era uma mentira. Ele estava atingindo os Gesuritas, os Gesitas e os Amalequitas, povos que, como eu disse, eram aliados aos filisteus. E ele mente por 1 ano e 4 meses.
Mas o problema da mentira é que por mais que ela seja bem feita, uma hora ela vai chegar ao fim. E muitas das vezes, segundo a ciência, ela atrapalha o nosso próprio organismo. A ciência diz que quando a gente mente, logo o organismo trabalha para uma contra-resposta. Logo o sentimento vai trabalhando, tentando gerar uma contra-resposta, se caso aquela mentira for descoberta. Davi é preocupado ou perde sua paz por 1 ano e 4 meses. Mas o que é pior de tudo isso é o final desse dia. Porque agora, olhando ao seu cenário ao derredor, a Bíblia diz que os filisteus decidem marcar guerra contra Israel. Davi não sabe. E a informação é que agora eles vão se reunir entre Afeca e Asdod, e aquela região seria marcada uma batalha. E Aquis lembra e diz: Davi, com 600 homens, só já matou o gigante Golias, imagine ele conosco nessa batalha. Então ele manda uma palavra para Davi, quase que dizendo: Davi, você é obrigado a ir conosco a essa peleja, porque eu te dei guarida quando você precisou, eu te dei ajuda quando você precisou. Então Davi agora é forçado a ir e voltar, ir com eles contra o seu próprio povo. Davi vai, eu não sei, a Bíblia não diz, mas eu sinto que ele vai preocupado. E com seus homens forçados, ele anda caminho de 3 dias até aquele lugar de batalha. Chegando naquele lugar, Davi está triste, porque do lado de lá estão os seus familiares, sua parentela, o seu próprio país. E ele está ali porque um dia ele decidiu fugir. E não era fugir para se escapar somente, ele estava de fato renunciando. E quando a gente renuncia, estamos deixando um chamado de lado. Não é só uma desistência. Pessoas estão correndo risco quando você decide renunciar. Pessoas estão correndo risco quando você decide parar. É a hora da vida que a gente olha para o dentro do nosso interior e diz: não tem mais importância agir com emocionalidade. Eu não sou mais criança, eu preciso me posicionar. Davi, olhando aquilo, olha e vê o risco da situação, mas parece que Deus agora vem com um escape, um livramento. Pois os anciões dos filisteus olharam e disseram: que tropa é aquela? Então olharam e disseram: é Davi. Quem convidou aquele povo? Aquis. Chamaram Aquis e disse: Aquis, o que faz esse homem aqui conosco? Ele disse: não, ele desviou, saiu do meio do seu povo, parou. Ele agora está anfitriado à terra dos filisteus. Ele agora é povo nosso. Os anciões olharam com um olhar de experiência e disse: pode ter mudado de partido, mas o coração ainda é israelita. Pode até ter pensado em parar, mas ele ainda é crente. E eu não vou com esse tipo de gente. Não, mas ele mudou nada. Vai que no meio da guerra vê algum parente, algum primo, algum irmão e diga: eu não vou nessa do lado de lá, eu vou virar para cá. E venha contra nós. E os anciões lutaram naquele diálogo até que conseguiram e expulsaram Davi daquela situação. Eu creio que Davi vai louvando a Deus no meio da estrada e dizendo: Senhor, muito obrigado pelo livramento que o Senhor me deu. Eu sei que eu estava errado. Eu estava orando, dizendo: Senhor, me ajuda. Não é assim muitas vezes na nossa vida, quando cometemos um erro e parece que vem um escape, a gente: Senhor, nunca mais eu vou fazer isso. E Davi volta caminho de 3 dias. Quando esse texto é mal compreendido ou mal lido, muitas pessoas dizem: o coitado, Davi vinha de uma luta, chegou em casa, sua família tinha sido roubada. Conversa. Davi tinha errado, mentindo 1 ano e 4 meses e colocou em risco não só a sua vida, como a vida de muita gente. Quando a Bíblia diz que voltou caminho de 3 dias, alegre, pensando que era um escape, quando ele chegou e viu a situação, tudo estava mexido em Ziclague. Não havia nenhuma tenda de pé. Todas as suas herdades, todos os seus bens estavam revolvidos. Suas mulheres, os filhos, todos que ficaram no arraial tinham sido levados presos. A Bíblia diz que ninguém foi morto, porém foi levado cativo. Esse povo que Davi mentia, afligindo eles, Davi era mau, irmãos. Davi, para não ser descoberto, além de roubar, matava para ninguém fofocar para Aquis o que ele fazia. Mas ficou alguém vivo.
E alguém se reuniu e disse: uma hora nós vamos pegar Davi numa fraqueza. Uma hora nós vamos pegar Davi numa falha. Você já deu muito trabalho para o inferno. E Satanás quer só um segundo da sua vida de falha para ele destruir a sua história. Ele quer olhar para você um dia e dizer: você me prejudicou, mas agora é minha vez de lhe prejudicar. Você já pensou nisso, nessa razão? Davi agora pensa nisso. Davi percebe. Se rapaz, por um tempo de falha, 3 dias de caminhada, Satanás se aproveitou da minha falha. E a Bíblia diz que eles começam a chorar, que é o comum. Aquela homaiada, mais de 600 homens chorando. Que coisa bonita. Se em vez de se posicionar, se levantar, os homens começaram a chorar. E o estado do choro é um estado que a gente tem que entender que é normal dentro de nós, mas ele vai provocar isso que eu chamo de emocionalismo. É quando no choro a gente se entrega, né? Aquele homem zarrão cai e vira um menino, uma criança, e muitas das vezes irresponsável no sentimento. Pois os 600 homens agora no choro viraram para Davi, e a Bíblia diz que eles pegam em pedra e agora querem matar Davi. Porque sempre é assim. Quando o líder acerta, todo mundo acerta. Mas quando o líder erra, só o líder erra. E viraram para Davi. Eu passava uma situação, uma feita, e um pastor amigo meu dizia: Gênesis, não toma partido. Eu pedia conselho a ele, dizendo: pastor, os irmãos me disseram que fulano cometeu um BO, pecou, adulterou. Ninguém tem prova, é só informação. E aí, o que o senhor acha? E ele disse: Gênesis, pela minha experiência, faça isso não. Uma moça estava em namoro escandaloso, e alguns irmãos, sabe, que gostam de se envolver na vida dos outros sem prova, disseram para mim: pastor, eles cometeram um ato de adultério. Eu, sem ver, agi irresponsavelmente e disciplinei eles. 6 meses. A menina, sábia, foi na justiça, conseguiu provar que ela ainda era virgem, criou um processo até que aquele papel chegou em casa. E aí eu, agora com 55 anos de idade, tendo que ir primeira vez diante da justiça. Quando eu cheguei lá, a moça estava, aquela menina que eu vi crescer. E aí diante do juiz, já com a causa praticamente ganha para minha condenação, eu abri a boca dizendo: eu estou errado. E eu mereço ser julgado. Eu errei, e é um aprendizado que nunca mais eu falo uma coisa sem prova. Nunca mais eu ajo por emoções. 55 anos de vida e ainda estava agindo como um menino. A menina levantou e disse: o senhor ainda é o meu pai, o meu pastor. E eu só queria que o senhor percebesse que eu não tinha cometido aquele erro. E que ainda sou uma mulher santa na presença do Senhor. Certo que há uns exageros, tanto de ambas as partes. Contudo, o que eu quero instruir aos irmãos é que tem hora que assim que as coisas acontecem, o aglomerar de informações prejudica a tomada de uma decisão. E muitas das vezes é isso que acontece: ingratidão pelas pessoas. 600 homens estavam agindo ingratamente contra Davi, porque no dia em que eles eram amargurados, endividados, Davi se tornou líder deles. Davi entendeu a cada um deles. Quando eles não eram nada, Davi foi quem investiu no ministério de cada um e disse: se vão vir contra mim, virão contra vocês. Aqueles homens se tornaram no futuro os valentes de Davi, mas naquele dia estavam aprendendo um grande aprendizado, que só eram alguma coisa porque um dia Davi acreditou na vida deles. No futuro, aqueles valentes tinham muito mais estratégias bélicas do que Davi. No futuro, aqueles militares tinham mais saúde e vigor do que Davi. E no futuro, eles conseguiam dizer: o Senhor é a lâmpada de Israel, o Senhor é o nosso líder maior, o Senhor tem que ficar aqui, porque o Senhor já se desgastou por nós. Mas o que acontece é que no final de uma grande
de grandes obras, de grandes homens, por eles estarem cansados, os novatos que vão chegando com saúde, desprezam isso e agora querem jogar de lado, desprezar, julgar, quando de fato deveriam honrar e dizer: o Senhor um dia acreditou em nós e nós vamos vencer essa situação. Nós vamos estar com você, Davi. Eu estou contigo. Essa situação vai passar. Mas e as mulheres? Nós vamos reconstruir. Nós vamos assistir. Deus vai nos dar vitória. Era essa a posição daquela moçada. Mas irresponsavelmente começaram a apontar o dedo e a pegar em pedra. Que é mais fácil, né? Ia resolver alguma coisa? É aonde nasce a expressão da mensagem que vou finalizar. Davi vira para eles e disse: gente, calma aí. Pode até vocês lançar pedra, mas espere só mais um pouquinho. Sempre quando eu estive só e que eu via que não tinha mais nenhum lugar para recorrer, eu buscava em Deus. E Ele sempre me dava a resposta. A resposta de vocês para mim é que o meu ministério está falido. E que o meu erro sucumbiu o meu ministério. Mas eu quero ouvir de Deus agora. Se é isso que Ele tem em visão de mim. É necessário chegar momento, Rafael, de a gente olhar para dentro da gente e dizer assim: Senhor, o que estão dizendo de mim, o que eu acho, está certo? Porque tem hora que a gente mesmo acha isso. A gente olha para a gente e diz: ah, que incompetente sou eu. Eu pastoreava uma igreja, irmão, e por mais de 2 anos não entrava um crente nela. E eu cheguei muitas das vezes entrar em casa e dizer assim: oh, que mungangue eu tenho, que falha eu fiz. A gente evangeliza essa cidade, a gente prega, eu sou tão ruim assim. Você passa nas outras igrejas, está cheia, tem gente, e ali não tem ninguém. Eu vou desistir dessa obra, eu vou entregar. Numa reunião eu procurava um pastor, cabeça branca nossa, e dizia: pastor de Deus, eu estou com um problema. O senhor que já pastoreou muito tempo, eu estou pensando em parar. E ele disse: quantas vezes você pensou nisso, meu filho? Isso é a primeira vez. Eu disse: ah, não, então tá bom. Mas pastor, não tem ninguém lá. Para nós, a presidência, a nossa liderança confia em você. Nosso ministério confia no seu chamado. Continua ali. Para nós, o importante é que você esteja abrindo e fechando naquela igreja. Pode o porteiro não abrir, pode o sonoplasta não chegar, pode os músicos não vierem. Agora você tem que estar ali para representar o Evangelho de Jesus. Você não pode parar. Não vão me tirar, não, de jeito nenhum. Eu não estou errado pensar assim, não. É várias vezes no seu ministério você vai pensar disso aí. Até ontem eu pensei. Davi olha para eles e disse: chame um sacerdote, e eu quero consultar a Deus. E ele foi sincero e disse: Senhor, eu errei, mas eu te pergunto, perseguirei eu esta tropa? Porque no meu coração dá uma vontade tão grande de perseguir. Mesmo que está todo mundo dizendo que estiparam tudo, acabaram com tudo, o meu coração está dizendo: corre atrás que ainda dá tempo. Se levanta, porque a guerra não acabou. Mas 600 homens estão com pedra dizendo: acabou, destruiu, você morreu, finalizou seu ministério. Mas o meu coração está dizendo: a promessa ainda não se cumpriu e o Senhor ainda tem restituição dentro da minha casa. Tem um bocado de gente aqui que desistiu da mulher e dos filhos, mas eu ainda estou vendo a Ainoã, eu ainda estou vendo a Abigail, e os meus filhos eu consigo sentir eles vivos. E eu preciso lutar para trazer de volta a eles. Essa palavra é para o teu coração. Essa palavra é para a tua alma. Você precisa se posicionar assim como Davi e dizer: eu não vou deixar o meu filho dessa maneira.
E por mais que o mundo, as drogas ou qualquer outra aflição esteja dizendo que o que é seu está destruído, que chegou ao fim, uma palavra maior tem que brotar no seu coração de convicção em dizer: não acabou, ainda tem esperança, ainda vou viver restituição. Não é esperar Deus falar, Tiago. É você ter a certeza disso. É o que muitas das vezes a gente está querendo. Que o Senhor peleje por nós coisas que é obrigação nossa pelejar. Obrigação minha e sua decidir. Não, eu estou esperando o anjo bater na minha porta e me chamar. Eu estou esperando o pastor vir e me entregar. Eu estou esperando nascer uma expressão nas nuvens, dizendo: levanta-te. Uma voz que diga o meu nome, como o Isaías ouviu lá nos céus: a quem enviarei e quem há de vir por nós? O céu está falando agora. O céu está dizendo nesse instante: você pode fazer mais, você pode fazer melhor. Dentro do teu coração está dizendo isso. Dentro da tua alma está dizendo isso. Pastor, mas o senhor, isso é profecia? Não, irmão. Eu tenho certeza que isso está brotando no teu coração. De alguma maneira o propósito está aí rasgando a tua alma, dizendo: eu vou me levantar agora. O problema é que todo ano a gente diz isso. E todo o princípio de um ano, ou de um novo momento, ou de um dia de alegria e de vitória, esse sentimento bate. Amanhã eu vou mudar. Esse ano de 2021. Mas é preciso fazer como Davi. E se posicionar. Ter em mente o que vai fazer e acreditar na tomada da sua decisão. Porque Davi não tem uma liderança pelas pessoas, Tiago. O segredo da liderança bem sucedida de Davi é que ele não dependia das pessoas. Ele era mais ou menos que nem eu. Se o músico dizer que não toca, eu toco. Se o porteiro disser que não vai para a portaria, eu fico. Se o indivíduo disser que não vai estar mais na igreja, eu continuo. E a obra vai continuando por aqueles que perseveram. Não pessoas que tenham sua liderança pautada em alguém. Eu só vou se fulano for. Eu só vou se fulano estiver. Eu só vou se fulano me chamar. Eu só me posiciono quando tem alguém para me ajudar. E o Senhor está dizendo nessa noite que Ele tem uma palavra de vitória para aquele que está decidindo se posicionar. Aí Davi se levantou, se posicionou e perguntou a Deus: Senhor, e agora? Perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor disse: Davi, esse é o meu chamado na tua vida. O chamado da conquista. O chamado da vitória. Isso que está no seu coração, isso é coisa divina, é um propósito que eu instituí dentro do seu coração. E essa pergunta quase que meio boba, eu vou completar dizendo: você não vai só perseguir os seus inimigos, mas você vai restituir tudo que foi roubado. Se coloca de pé nessa noite. Eu não sei quantas pessoas nós temos aqui, mas se todos nós agora acreditarmos que temos algo em Deus para restituir, muita coisa do inferno vai ser arrancada. Tem hora que a igreja está morta, parada, Tiago. Satanás está saqueando, levando, mas imagine isso aqui, se levantando e dizendo: eu vou correr atrás. É esse ano, é esse mês, é agora que eu estou indo buscar o que Satanás me tomou, irmão. Tem muitos anos parado dentro do teu coração aí. Sabe, aquela empresa que você queria abrir e ficou com medo.
concurso público que você queria fazer e você ficou meio acanhado. E aí uma falsa religiosidade disse, não, isso não é coisa para crente não. Crente ter dinheiro, crente tem que andar em carro velho. A casa tem meio que cair em cima da cabeça da gente. Para todo dia a gente saber que o Senhor é o Deus do livramento. Conversa, irmão. Eu profetizo que Deus está gerando coisas extraordinárias nessa igreja. Quem acredita nisso, Deus está mandando dos céus agora. Ele está dizendo, eu não só vou com você para guerrear, mas eu vou com vocês para dar vitória. Quem acredita nessa palavra profética, eu acredito que hoje algo extraordinário da parte de Deus está descendo sobre essa igreja, descendo sobre esse lugar. Dorava a Súria. Eu não sei se os irmãos conseguem tocar aí para mim. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Eu lembrei agora desse hino, porque há mais ou menos 10, 12 anos atrás, eu vinha de Camboriú e com os amigos dentro daquele carro, eu vi quando o Senhor dizia no meu coração, saindo de lá, que Ele ia levantar minha vida. Só que algo extraordinário ia acontecer, e no meio daquilo Ele ia me provar o carinho que Ele tinha comigo. E eu, por um bom tempo, sempre fui aquele cara meio que não confiava em mim, desde criança. Quando criança, eu queria ser branco. Quando eu descobri que o Michael Jackson se pintou de branco, eu quis fazer isso. Em algum momento da vida, eu disse, eu preciso de um cabelo liso. E até agora, vocês estão vendo que nunca resolveu. Em alguns momentos, no meio de alguns ali, eu sempre pensava, quem sou eu? Não é assim que nasce? Quem sou eu no meio de todo mundo aqui? Porque fulano fala melhor. Porque fulano tem uma família ministerial. Porque fulano tem isso e tem aquilo. E eu, o que eu sou, Deus? Aí em 2007 o carro virava, pastor Josinho. Ele virava, capotava. Nós éramos em 5 pessoas que eu sempre bajulava. E eu dizia, como Deus usa o Cleito, como Deus usa o Naldo. Se Deus me amasse assim. Se Deus um dia me usasse na palavra como fulano. A gente não sabe o que é amor e nem escolha divina. E quando aquele carro capotou, virava, eu via quando um saía, o outro saía. Não é porque Deus não amava ele, eu amava mais Deus. Mas naquele instante, eu lembro que quando o carro começou a capotar, pastor Isaac estava na direção, dormiu, quando ele acordou, ele puxou o carro, bateu no meio-fio, saiu da nossa avenida, atravessou o canteiro, atravessou a outra avenida e caiu lá embaixo. E no momento que o carro começou a virar, algo entrou na esquerda e entrou sobre meu corpo como um cinto de segurança e me fazia sorrir, me fazia se alegrar. E quando o carro virava, meus amigos saíam, os dois morreram, que estava à minha direita e à minha esquerda. O cinto nós tiramos 5 minutos antes do acidente, mas quando chegou lá embaixo, que eu saí do carro sã, ileso, 2 mortos, os 2 que estavam na frente machucados, e eu sã e salvo olhava para os céus e dizia, por que Deus? Por que o Senhor me ama? Por que o Senhor guardou? Por que o Senhor me livrou? Aí eu corri. E quando eu achei o Naldo, ele estava com o pescoço quebrado, jorrando sangue. E eu desesperei. E aí corri lá mais na frente e encontrei o Cleito no meio de um capim, 3 pilastras de cimento. Ele quebrou com o corpo, seu corpo todo moído, todo destroçado, sangue, jorrando sangue pela boca. E aí eu ajoelhei, botei a mão no corpo dele e disse, Senhor, uma coisa meio que espírita, né? Uma coisa louca de emocionalista. Eu disse, Senhor, tira o espírito dele, bota no meu no dele. E aquela coisa doida. Enquanto eu estou ali pedindo para Deus deixar o Cleito e levar eu,
por achar que eu era imprestável para o reino, uma voz começou a entrar da ponta dos pés até ao fundo do meu ouvido, e ela tremia com o som de muitos instrumentos e um barulho de cachoeira. Era uma mistura de muita informação, de sons, e aí no meio daquela barulheira saía nitidamente uma voz que dizia: o jardim é meu, e eu recolho a flor na hora que quero. Para ti eu tenho apartado mais um tempo nessa terra, para que tu faça a minha obra. Deus está dizendo: eu separei mais um tempo nessa terra para a tua vida, para a tua vida, para a tua vida, para a tua vida. E não importa a idade que você tem, ou de criança aos mais velhos aqui, o Senhor está dizendo: eu tenho guardado, eu tenho livrado, porque ainda tem muita coisa para fazer. Tu nem me que açaí. E como as coisas farão, pastor? Quando eu disser assim, quando eu disser: Senhor, eu entrego tudo, eu não sou nada, o Senhor é que é. Alá, Súria, eu quero ir, mas só vou se o Senhor for. Eu faço só se o Senhor estiver comigo, porque se o Senhor estiver comigo, a obra será feita. Homens, nessa noite eu profetizo que Deus está vos levantando. Está nascendo uma nação de homens cheios do Espírito e de um chamado extraordinário dentro dessa igreja. Pega um chamado grande, pega. Deus vai te usar extraordinariamente ainda nesse tempo de vida. O tempo não acabou. Na verdade, ele passa a contar quando eu e você canta assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto, tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me bate, tua presença. Para terminar, diga assim, ó: no santos, no santo, abaiatubre fé que ocorre, da manduria suque te quer. Deus está levantando. Abacabachupe. É esse ano. Oh, lavaçu, meu lugar secreto, só tua graça me bate.